Bem, o nosso tema nesta noite, dando continuação ao de quarta-feira passada, é as 7 trombetas de Apocalipse, a segunda parte. E eu gostaria de ler na Palavra de Deus o capítulo de número 9, a partir do versículo de número 13, onde nós lemos que o anjo do Senhor toca a trombeta que lhe é dada e uma série de eventos se desdobram a partir de então. Apocalipse capítulo 9, versículo 13 em diante então. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Queridos irmãos, nós voltamos a este ponto então. Você deve se recordar que nós paramos no capítulo 9, quarta-feira passada, no versículo de número 11, que diz: e tinham sobre si, isto é, aqueles horríveis gafanhotos que saem do abismo, aquele enxame, aquela multidão, e tinham sobre si rei. O anjo do abismo em hebraico era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. E nós vimos que essa é uma referência a Satanás, que ao longo deste período, da primeira à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, lidera os demônios em cada época, em cada nação, em cada cultura, em sua missão de engano, de opressão. Isso significa que Satanás, como líder destes demônios, dessa multidão, ele incita o mal, ele enche o mundo de demônios. Nós lemos logo no início, não é? No versículo 1 e 2, que abriu-se o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e escureceu-se o sol e o ar, e como essas coisas representam aqui a influência e a operação maligna sobre todo o mundo, liderada por Satanás. E você deve recordar-se que nós estamos tratando aqui de símbolos, grandes símbolos, que acontecem ao longo de toda a história. Marque isso, não um momento, não um período histórico apenas, não um evento, mas ao longo de toda a história, desde a primeira vinda à segunda vinda do Salvador. E nós vimos vários exemplos, quarta-feira passada, dessas operações demoníacas, da maneira como Satanás controla a mente dos homens através de sua literatura, de sua filosofia, de suas instigações, como ele constrói um tipo de música que martela na mente e na consciência dos homens, como ele produz literatura, visões de mundo, dogmas, heresias e ideias não bíblicas, e assim ele controla as culturas e as nações ao longo da história, fruto do trabalho demoníaco em todo o mundo, em toda a cultura. E nós vimos por último, em nossa última consideração, sobre esta praga de gafanhotos, que é descrita aqui dos versículos 7 ao versículo 11. Nós vimos como essa é uma figura da operação dos poderes das trevas no coração dos homens. Aqui estão, então, demônios roubando a luz,
toda a luz, isto é, toda a justiça verdadeira dos homens, roubando toda a alegria, toda a paz, todo o entendimento e toda a verdade. E no versículo 11, onde nós concluímos, o seu rei é o anjo do abismo, destruidor, Satanás, não é? Satanás está operando aqui. E toda essa imagem, esta pintura, esta figura horrorosa que nós lemos aqui, representa a operação de Satanás e seus demônios ao longo de toda a história. Fumaça do abismo, gafanhotos, destruição, engano, cobrindo o sol, a lua, as estrelas, a luz. Tudo isso acontecendo. O foco aqui deste momento, desse período da primeira vinda ao retorno de Cristo, é a operação satânica no mundo, sobre os homens, no coração e na mente dos homens. Mas agora, a partir do versículo 13, o sexto anjo ele toca a sua trombeta, e essa trombeta ela irá descrever guerra, mas não uma guerra em particular, mas sim todas as guerras, do passado, do presente e do futuro, todas as guerras terríveis que ocorrerão sobre toda a terra até o final. Observe este versículo então, 13. Tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos presos junto ao grande rio Eufrates. E aqui nós começamos a ver então a obra deles, que é uma obra de mortandade, e os exércitos incitados por eles no versículo 16 em diante. Aqui nós temos então esse versículo 13, a sexta trombeta, guerra, mas não uma guerra em particular, todas as guerras ao longo de toda a história neste período. Lembre-se disso, talvez você recorde, que nós vemos que no quarto selo, quando o quarto selo foi aberto, ali lidou-se com guerra, não foi? Mas ali é mencionado guerra como provação e tribulação que o crente deve sofrer também, junto com o resto do mundo, as guerras que sobrevêm sobre este mundo, e o crente deve passar por elas. Mas aqui, neste capítulo 9, nesta sexta trombeta, a guerra ela é vista como punição, como advertência ao não crente. Lá no quarto selo, guerras ao longo da história, o crente passará por elas, tendo que sofrer com o mundo. Aqui são guerras que acontecerão como advertência ao ímpio, ao não salvo. Nós lemos nesse versículo sobre um altar de ouro. Esse capítulo é permeado de pequenos simbolismos. E logo na sequência nós lemos sobre um altar de ouro. E aqui está esse altar de ouro, no versículo de número 13, tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. Esse altar de ouro aqui é o mesmo do capítulo 8, versículo 3, a segunda parte. Orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Observe como esses simbolismos se repetem na narrativa simbólica aqui. No capítulo 8, versículo 3, esse mesmo altar é onde as orações dos santos são derramadas, misturadas com a intercessão de Cristo e elevadas a Deus. Deus, ao longo da história, ouve o clamor do seu povo, e esse clamor sobe a ele porque é misturado com a intercessão de Cristo, o incenso representando isso, nós vimos. Mas aqui no capítulo 9, o Senhor ele está respondendo aos santos, à oração dos santos, com uma voz que sai desse altar, das 4 pontas do altar, que simboliza orações respondidas. No lugar onde a oração é oferecida no capítulo 8, as orações também são respondidas como uma voz saindo das 4 pontas do altar. 4 pontas, você se recorda em Levítico, não é? Aquele altar onde o sacrifício era colocado, quadrado, tinha pontas onde o animal era amarrado nessas 4 pontas para ser entregue, oferecido ali. E a voz que vem do altar é a voz do Senhor falando. E a voz que sai dali, obviamente, por Deus ter ouvido as orações do seu povo, é uma voz que vai trazer julgamento sobre as nações ímpias, porque essas guerras que irão acontecer aqui são de advertências contra o ímpio. E nós ouvimos que a voz diz que os anjos que estão junto ao rio Eufrates devem ser libertos. Versículo 14, a qual a voz dizia ao sexto anjo
que tinha trombeta, solta os 4 anjos, são outros 4 anjos agora, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Bem, esse rio ele representa naturalmente, na história bíblica, a Síria e a Babilônia. E aqui, como simbolismo, representa o mundo iníquo, as nações iníquas pagãs. Bem, esses anjos, 4 anjos, tratam-se de 4 anjos maus que se deleitam em incitar a humanidade à guerra, de modo que Deus usa aqui a guerra para divertir o ímpio. Assim, a guerra, meus irmãos, ela está inclusa no decreto de Deus para esse período da primeira à última vinda do Senhor. E nós lemos aqui pelo simbolismo que guerra só virá no dia, na hora e no mês e no ano determinado por Deus. Versículos 15, foram soltos os 4 anjos que estavam presos para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Deus tem determinado estas coisas e tudo isso está sob o controle de Deus. E nós seguimos em frente lendo o versículo 16, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Você observa como o versículo 16 não parece ter uma ponte conectiva com o versículo 15? Não há uma introdução para esses cavaleiros, não é? Nós temos aqui os anjos que foram soltos, e de repente o número dos exércitos. Mas de onde vieram esses exércitos? Bem, é a maneira simbólica de ser informado aqui. Ele certamente vem do versículo 15. Está conectado a esses anjos. Os anjos mostram que isso é uma operação permitida por Deus, mas esses exércitos representam esta operação na terra. Mortandade, guerra, exércitos, não é, de cavaleiros, 200 milhões. Eu ouvi o número deles. E esses cavaleiros e seus cavalos são aqui descritos de uma maneira muito terrível, não é? Guerra sempre representada por símbolos horríveis, morte é representado aqui em Apocalipse, como nós vimos no caso dos gafanhotos, a simbologia, as coroas, o cabelo, a cauda, etc. E é um número imenso aqui desses cavalos e cavaleiros. Não são cavalos comuns, marque isso. Você observou que sai fogo da boca, fumaça da boca, enxofre. Não são comuns porque eles representam artefatos de guerra, armas de guerra, que irão destruir os homens ao longo da história. Canhões, foguetes, bombardeios, fogo, guerra, fumaça, enxofre, ácido, gases, todos os tipos de coisas. São representações das guerras ao longo da história, e conforme nós chegamos próximo do final, isso se torna mais claro, não é? O poderio armamentício das nações e a capacidade destrutiva pela pólvora, pelo fogo, pelo laser, e essas coisas são representadas aqui por esses animais e fogo e enxofre que saem de suas bocas, e todo esse simbolismo, não é, de destruição que nós vemos aqui neste versículo. Assim, não são cavalos comuns, lembre, são figuras da guerra e do armamentício e da destruição, anjos maus que incitam os homens à guerra, à produção bélica, a um estado belicoso, sempre belicoso, continuamente belicoso, e à destruição. E o que é que nós temos aqui, então? O que nós temos aqui é que, através de todo esse período, eu sempre volto a recapitular isso, da primeira vinda, da segunda vinda de Jesus, porque Apocalipse está lidando com isso. O Senhor Jesus Cristo, ele rege todas as coisas de acordo com o seu decreto. Meus irmãos, é Ele quem abre os selos. É Ele quem dá a espada ao anjo, ao cavaleiro, a trombeta aos anjos. O Senhor está regendo. Assim, é Ele quem está permitindo que estas coisas aconteçam no mundo, como parte da maldição do pecado sobre o mundo, como retribuição contra o ímpio que nega a sua verdade, oculta, oprime a verdade, oprime a igreja, a retribuição ao impenitente. Estas coisas estão acontecendo. Em parte, nós sofremos elas porque fazemos parte, estamos vivendo nesse mundo amaldiçoado pelo pecado, coisas que sobrecaem o mundo. Mas, em parte, nós vemos que isso recai sobre o mundo impenitente, como advertência e juízo pela sua impiedade contra a verdade e contra a igreja. O Senhor Jesus punirá os perseguidores da igreja, é o que está sendo informado aqui ao longo desse período da história. Ele punirá os perseguidores da igreja e ele infligirá sobre eles desastres em todas as esferas da vida física, econômica, espiritual. O sangue dos mártires que é derramado ao longo de toda a história, desde Estevão,
o primeiro até o último, esse sangue é precioso aos olhos do Senhor aqui neste mundo. E o Senhor vindica aqui na terra, advertindo os homens. Ele haverá de julgar, então, esses no juízo final. Nós vemos sobre o sangue dos mártires debaixo do altar, no capítulo de número 7. As orações do povo de Deus são ouvidas, então. A voz sai do altar. Ali foi derramado incenso, as orações. Deus vê a lágrima, Deus vê o sofrimento dos seus filhos. E aqui nós temos a advertência ao longo de toda a história sobre todas as nações. Bem, certamente pessoas estão sendo salvas de todas as nações. E o mundo e Satanás perseguem a igreja. Assim, essa é a narrativa, essa é a história. A igreja avança em termos de desenvolvimento, pessoas são salvas, o número é aumentado, o número dos eleitos por quem Cristo morreu, escolhidos antes da fundação do mundo, está sendo colhido em uma grande, uma imensa colheita. É a era do Evangelho, é o milênio, assim por dizer. Mas ao mesmo tempo, Satanás, ele persegue a igreja. Ele ataca a igreja. Veja, nós não estamos fazendo um estudo de Apocalipse aqui. Se estivéssemos, você perceberia isso com mais clareza, o desdobramento. Nós estamos tirando amostras de alguns eventos de Apocalipse, em resposta à pergunta dos irmãos, os selos, os 4 cavaleiros, as trombetas, mas mesmo nessas amostras nós conseguimos ver a estrutura do livro, e nós conseguimos ver esse desdobramento da igreja ao longo de toda a história até o final. Essas advertências, logo elas tomam forma de juízo. Esse juízo é representado sobretudo no juízo final, o trono branco no céu, aquele grande dia quando o Senhor voltar. Assim a igreja segue, ela segue aumentando, alcançando almas, mas sendo oprimida pelo mundo e por Satanás, a martírio, a morte, a perseguição, a todo tipo de coisa acontecendo com a igreja enquanto nós estivermos deste lado do céu, neste período, até o retorno do nosso Salvador. Assim Deus adverte ao longo de toda a história. Mas os homens que são amantes de si mesmos, homens ímpios e perseguidores da igreja, nós lemos que eles não se arrependem ao longo da história. As nações não se arrependem. E nós lemos que eles seguem quebrando a lei de Deus, tanto a primeira tábua da lei, quanto a segunda tábua da lei, versículo 20 e versículo 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas ao longo da história, não se arrependeram das obras de suas mãos, veja, continuam quebrando a primeira tábua da lei, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Eles seguem pecando, eles seguem quebrando a segunda tábua da lei, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Você observa as 2 tábuas da lei aqui, ao longo da história, a advertência é trazida, e é triste observar isso, não é? Catástrofes naturais levam muitos a pensarem na brevidade da vida. Bem, poucos, não é, na verdade, mas muitos voltam a se endurecer. Pandemias, mortes, desastres, pessoas param por um momento, veem a brevidade da vida, percebem o julgamento de Deus sobre o pecado humano, mas as pessoas seguem em frente, ímpias, quebrando as tábuas da lei, isto é, levantando o punho contra Deus, rejeitando a Deus de propósito. E assim, por causa disso, o juízo final deve vir. O mundo perseguidor da igreja, conforme o tempo passa, nós vemos aqui então que ele se torna um mundo impenitente, um mundo que não se arrepende, um mundo duro, e é isso que nós observamos mais e mais, um mundo impenitente, uma sociedade cada vez mais ímpia, uma sociedade que levanta a sua voz de propósito contra o nome de Deus e contra as coisas de Deus, para perseguir, para fazer essa chacota. E essa impenitência, o que o livro está mostrando é que ela irá aumentar, ela vai crescer conforme nós nos aproximamos do final. E conforme a impenitência aumenta, a gravidade dos crimes aumenta, do abandono da verdade, da impiedade aumenta, então aumentam também as advertências, aumentam também as calamidades sobre a terra, o juízo, até nós chegarmos ao ponto em que um juízo final deve acontecer. Assim segue o livro de Apocalipse. Assim tem seguido a história da humanidade, desde a primeira vinda de Cristo. Você percebe? Esse é o ponto de compreensão de Apocalipse. Nós temos os primeiros 3 capítulos, não é? Onde nós lemos sobre Cristo falando às igrejas
as cartas dirigidas às igrejas, 7 igrejas, que representam todas as igrejas ao longo de toda a história, não em períodos sucessivos, a primeira igreja é primeiro século, a segunda igreja segundo século, nada disso. As 7 igrejas representam igrejas em todas as épocas, em todos os períodos. Sempre haverão 7 igrejas em cada século. Uma igreja morna no Brasil, uma igreja quente, uma igreja desobediente. Nós vemos isso em nossa geração, na geração passada. Cristo termina de falar com as igrejas e agora ele começa a revelar para elas o que irá acontecer desde a sua primeira vinda até o final. Isso começa a acontecer do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo final de Apocalipse. E o que nós temos então são 7 visões do que está acontecendo. Cada uma dessas visões cobre todo o período da primeira à última vinda, mas lembre-se, cada visão aumenta em intensidade em sua descrição da perseguição, da impiedade, da manifestação de Satanás, do julgamento de Deus. Então nós temos a perseguição sendo apenas ilustrada na primeira visão, na segunda ela já é mais detalhada, na terceira ela é apresentada com mais detalhe. Assim também, a perseguição é apenas introduzida na primeira visão, na segunda visão ela é detalhada, na terceira ela é intensificada, na quarta nós vemos já com mais força. O julgamento e as advertências de Deus vêm mais brandamente apresentado, até que se intensifica, até o ponto de julgamentos, tremores de terras e coisas como essa. Você vê a intensidade dessas coisas? As visões seguem assim nesses 7 ciclos, ou 7 visões, assim por dizer, tratando todo o período do início da primeira vinda de Cristo à última vinda. E conforme nós vamos nos aproximando da última visão, dos capítulos finais de Apocalipse, a perseguição, a operação satânica, as advertências de Deus, os julgamentos de Deus tomam formas ou simbolismos muito mais gráficos, fortes, porque assim irá acontecer no final. Então nós estamos nos aproximando aqui, essa é a 7ª trombeta, e nós começamos a ver coisas em mais detalhes, de maneira que a igreja segue avançando, mas segue sendo martirizada, sendo perseguida, sendo atacada, os homens impenitentes se tornando mais impenitentes, Deus advertindo, as pessoas não se arrependendo, até o ponto que esses juízos precisam tomar um juízo final. E é por isso que nós temos o juízo final lá no final de Apocalipse, o grande trono branco. Isso acontece no céu. Há uma gradação, um degradê, se eu posso assim dizer. Cada visão um degradê mais pálido, não é? Dessas advertências, dessa perseguição, da operação satânica. Mas cada visão, cada degradê, assim por dizer, cada estágio representa todo o período da história, da primeira vinda à última vinda do Senhor. E assim segue o livro de Apocalipse. E para anunciar esse juízo final, esse juízo do trono branco, esse juízo último, quando o Senhor irá separar as suas ovelhas dos bodes e lançar Satanás e o maligno e os homens ímpios neste lago de fogo, a destruição, o inferno, e também o novo céu e a nova terra para o seu povo, para anunciar esse juízo final, surge outro anjo. E nós lemos sobre este anjo com um livrinho no capítulo 10, versículo de 1 a 11. Leia comigo. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Em outras palavras, nós estamos próximo agora do julgamento final. As advertências não foram ouvidas. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Ele diz: nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta. Em outras palavras, nós não sabemos aqui o que é esta voz, porque foi dito para não registrar. Então João está apenas dizendo: quando isso acontecer, este segredo de Deus se cumprirá.
Não nos é dado conhecer isso. É ocultado de nós também, como igreja. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Bem, nós lemos então sobre este grande, imenso anjo. No versículo 1, um forte anjo que descia do céu vestido numa nuvem. Um anjo tremendo, um anjo gigante, na verdade, porque nós lemos que o seu pé direito está no mar e o seu pé esquerdo sobre a terra. Isso significa dizer que ele consegue se mover de um espaço para o outro do mundo em uma velocidade incrível. E o simbolismo aqui é que esse anjo agora ele está intimamente associado com o Senhor Jesus Cristo. Veja, parece, mas não é o Senhor Jesus Cristo aqui representado. É uma representação da santidade, esse anjo representa a santidade, a justiça e o amor de Deus. A santidade de Deus é representada pela face do anjo. Nós lemos que este anjo, ele tinha a face como do sol. E essa santidade de Deus é representada aqui. O julgamento de Deus é representado pela nuvem, de onde trovões, relâmpagos saem. E a misericórdia de Deus é representada pelo arco que está sobre a sua cabeça, o arco da aliança, o arco-íris estabelecido por Deus, ali depois da destruição do mundo com Noé. Isso representa a misericórdia de Deus, a justiça, a santidade, o amor de Deus. Agora, nós lemos que João não pode registrar o que será dito pelas vozes que são emitidas após a voz desse grande anjo, não é? No versículo 3, e clamou com grande voz, como ruge um leão, e os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, ele ia escrever, mas nós lemos que ele não pode escrever. E o que significa isso, então? Aqui é uma narrativa de coisas que irão acontecer ao longo da história. Significa que há fatores, que há agências que determinam o futuro estabelecido por Deus, que nós jamais poderemos saber enquanto estivermos aqui, até que Deus revele. Veja, nós já sabemos muitas coisas que Deus nos revelou que estão acontecendo e irão acontecer nesse período. Os selos, os candeeiros, as trombetas, as taças. Mas há outros princípios operando da parte de Deus sobre o universo, esses 7 trovões, que nós não sabemos o que eles estão dizendo. Isso quer dizer que Deus os selou, não é permitido para nós saber. E o significado disso é este, que nós devemos ser muito cuidadosos em nossas predições do futuro. E isso é muito importante, porque não se deve causar um alarde e perturbar o povo de Deus, ou desencaminhar o povo de Deus da obra de Deus, da fé, da prontidão e da vigilância, por meio de declarações, de predições estranhas que não condizem com o que a Bíblia diz. E nós temos visto isso acontecer ao longo da história, não é? Sobretudo nesses últimos 150 anos. Todo tipo de predições estranhas, de coisas que irão acontecer, que não possuem base revelacional na palavra de Deus. Assim, há certos agentes e coisas que estão operando da parte de Deus que não nos foi dado conhecer. Nós dependemos do Senhor e nos firmamos naquelas linhas gerais que nos são reveladas aqui sobre os acontecimentos, sobre os futuros. Nós devemos ser cuidadosos, então, sobre a nossa predição do futuro. Mas no versículo 6, esse anjo, ele jura que não haverá mais demora. Isto é, o julgamento do mundo virá. A salvação do povo de Deus está perto. O arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, isto é, o arrebatamento de todas as pessoas, não é? O julgamento virá. Nós estamos chegando aqui a um clímax, ao próximo do final. Você percebe esse estágio, esta visão, este degradê, como eu utilizei, já mais intenso aqui, está no finalzinho desse ciclo, está já no finalzinho desta visão. Ela sempre é concluída com o julgamento. Se você observar na sua leitura de Apocalipse, cada ciclo é concluído com o julgamento.
E esse julgamento ele é expresso de uma maneira mais detalhada conforme as visões seguem, os ciclos seguem. E aqui nós estamos no final de um ciclo. É por isso que o julgamento está sendo introduzido, o julgamento final. A salvação do povo de Deus está próximo. Mas antes que a 7ª trombeta seja tocada e o juízo final venha, nós temos aqui então, marque isso, atente para isso, antes que o juízo final chegue, antes que a última trombeta seja tocada, nós vamos ter agora nos próximos versículos mais uma recapitulação de toda a história desde a primeira vinda à última vinda de Cristo. Porém, essa pequena recapitulação, ela será do ponto de vista do sofrimento, do poder e da vitória da igreja. Antes, o foco estava sobre a operação de Satanás ao longo desse período, não é? Do milênio, da era do Evangelho. Ele volta o foco agora para um outro ângulo, que é a igreja. A igreja, o seu sofrimento, o seu poder e a sua vitória final. Se você puder ver minha mão aqui na câmera, é um objeto que possui vários ângulos. Aqui estão os dedos, aqui está o punho, não é? A lateral. Imagine que cada visão está cobrindo toda a minha mão, o período da primeira vinda, a última vinda de Cristo. Mas ao longo dos versículos, o foco é colocado em um ângulo específico. Nós acabamos de ver a operação de Satanás ao longo deste período, este ângulo aqui. Agora nós vamos ver um pouco, recapitulando, a igreja, seu sofrimento, seu poder e sua vitória nesse período. Ele está focando em vários ângulos e a visão será concluída com o julgamento final e a última visão, uma nova visão, virá um novo ciclo, iniciando novamente desde a primeira vinda de Cristo até o seu retorno final, intensificando os elementos. E nós temos aqui então essa recapitulação, cujo ponto de vista é o sofrimento, o poder e a vitória final da igreja, ela é representada por um livrinho que João deve tomar e comer, e pela medição do templo de Jerusalém, e também pelas 2 testemunhas que irão testemunhar ao longo da história, serem mortas em Jerusalém, seus corpos lançados sobre a praça de Jerusalém para apodrecer, as nações festejando e depois essas testemunhas ressuscitarem. Isso é representado aqui desta maneira. No versículo 2 do capítulo 10, nós lemos: "E tinha na sua mão aquele grande anjo que proclama o juízo final, um livrinho", aqui está, não, essa mini recapitulação, um livrinho aberto na sua mão. "E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra." Um pequeno livrinho. E João recebe a ordem de ir até aquele grande anjo, tomar aquele livrinho e devorar o livrinho. E esse livrinho, meus irmãos, representa a palavra de Deus. Esse livrinho, na mão do anjo, é uma representação do Evangelho, a palavra de Deus ao longo desse período da história. É claro que é. Veja o Salmo 119, apenas um de vários versículos, na verdade. Salmo de número 119, versículo de número 3, como a palavra de Deus é comparada a algo doce, a algo maravilhoso. 103, na verdade, 119, 103. Estas palavras: "Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca." E essa ideia, lembre-se que o simbolismo de Apocalipse, nós já tratamos disso, está fortemente baseado no simbolismo do Antigo Testamento. Muitas coisas aqui. A palavra de Deus é representada desta maneira. E nós vemos então no capítulo 10 de Apocalipse, que no versículo 10 do capítulo 10, que João: "Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, meu ventre ficou amargo." Esse pequeno livrinho na mão deste grande anjo representa o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho em particular, que será pregado ao longo de toda a história. Atente para isso, nós estamos recapitulando aqui. Ele vai e toma esse livrinho, e ele o engole. E esse livrinho, que representa a palavra de Deus, é o Evangelho, onde o mistério da salvação é apresentado ao longo de toda a história. É a era do Evangelho. É um mistério que Deus tenha vindo a este mundo. Quem esperaria isso? Que o próprio Deus tomaria um corpo e a natureza humana para salvar pecadores e que ele morreria. Nós proclamamos a Cristo, Cristo crucificado. João pega esse livrinho que é o Evangelho será proclamado. O Evangelho, meus irmãos, observe o simbolismo, em si mesmo é uma mensagem doce, não é? Maravilhosa. Boas novas, que há perdão para pecadores. Boas novas para quem tem, para quem recebe, para quem o come,
para quem o tem. Ele é doce na boca de quem proclama também. Mas sempre que o evangelho é proclamado, ele é seguido de amargura e de perseguição neste mundo, não é verdade? É por isso que quando está na boca de João, que proclama o evangelho, observe que ele é engolido não por um anjo, por um animal, um ser vivente, algo simbólico, mas por um homem, um crente real. Significa que o evangelho está neste mundo, ele é proclamado pelos servos de Deus. Todas as vezes que esse doce evangelho é proclamado, a amargura que se segue, a perseguição que se segue, pais abandonando filhos, famílias abandonando pessoas, perseguição no mundo, no trabalho, na escola, desprezo, etc, etc. A espada que Cristo falou a respeito, se lembra? E aqui, quando tendo comido este evangelho doce, proclamado, recebido, no seu estômago, estando em nós, traz essa amargura. É isso que nós vemos aqui. Lembre-se da visão anterior. Todas as vezes que o cavaleiro no cavalo branco sai conquistando com o evangelho, lembre-se que é Cristo, não é? Quem vem na sequência? Um cavaleiro de morte, de perseguição, o segundo cavalo da mortandade. E é isso que nós estamos vendo aqui agora em outro ciclo, em outra visão, com uma representação diferente. O crente ele não deve somente tomar por si mesmo o evangelho e a sua doçura, mas o crente ele deve carregar a sua cruz. A nós é dado não somente crer no Senhor, mas padecer perseguição. Esse evangelho ele é doce, mas ele traz amargura. É por isso que é dado a João, que é um homem e é um pregador. Isso é simbólico também. No capítulo 11, no versículo 1 e 2, nós vemos um outro elemento que irá marcar esse período também da segunda vinda do Senhor. Mas deixe-me concluir essa questão do evangelho. Espero que esteja claro. Ele está recapitulando antes do juízo final, colocando foco sobre o evangelho, que o evangelho será proclamado, é uma mensagem doce na voz, nos lábios de quem proclama, João, os pregadores do evangelho, todo testemunhante, mas é amargo a espada carregar a sua cruz. Aqui há um elemento sobre a igreja, mas agora no capítulo 11, versículo 1 a 2, há um outro elemento que marcará esse período até a segunda vinda, também focando sobre a igreja. E foi-me dada uma cana é uma vara, semelhante a uma vara, não é? E chegou o anjo e disse, é uma régua na verdade, não é? Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo. Esse átrio, você se lembra, é o pátio dos gentios. E não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Bem, no que tange a vida e a existência da igreja nesse período, as experiências que a igreja sofrerá, ela está marcada aqui nesta visão. Conforme a igreja segue pregando o evangelho da graça redentora, o que nós temos aqui são as experiências que a igreja sofrerá conforme ela segue pregando esse evangelho de salvação. Observe, o anjo dá a João uma grande régua em forma de uma vara. Ele deve medir o santuário, o lugar santo, não é? O templo. O altar, aquele altar que nós já lidamos com ele uns minutos atrás, onde era oferecido incenso, sacrifício, etc. E medir também aqueles que cultuam. 3 devem ser medidos: o templo, o santuário, o lugar onde se adora, não é? O lugar exato, que é o altar, e aqueles que cultuam. Obviamente esse templo aqui tem em vista o templo de Jerusalém, que é usado como um símbolo da igreja, do culto a Deus. Assim como no capítulo 21, Jerusalém terrena, não é? A cidade na Palestina é utilizada como uma representação para Jerusalém celestial. E nós lemos que João não deve medir o pátio. O pátio é o átrio que está fora do santuário. Você se recorda, não é? A forma do templo, um retângulo dividido em 2 partes, e do lado de fora o átrio, o pátio onde as pessoas estavam. Aquele retângulo tinha sua primeira parte, que era o Santo dos Santos, onde estava o candelabro, os pães da propiciação. A segunda parte, nós temos o Santo dos Santos, onde está esse altar, a Arca do Testemunho, onde era oferecido a Deus uma vez por ano, não é, este sacrifício. Mas a região em volta do templo, sobretudo pensa no templo de Herodes o Grande, aquele grande pátio onde as pessoas estavam sempre andando por ali, etc. Essa parte não deve ser medida. Ela fica de fora. É profano. Deve ser separado para que o santuário, o altar
e os que adoram sejam guardados de nenhum dano, porque nós estamos lidando aqui com o julgamento que virá sobre isso tudo aí. Mas essa parte será guardada. Agora, o que significa tudo isso, meus irmãos? Bem, nós podemos ter certeza que significa a igreja verdadeira. É um outro simbolismo para a igreja. Todos aqueles cujos corações habita Cristo, pelo Espírito, são templo de Deus, são santuário de Deus. Todos aqueles que cultuam a Deus, os filhos de Deus, são santuário de Deus. E esses são protegidos quando os juízos de Deus, da sétima trombeta, serão infligidos sobre o mundo perseguidor. Bem, o santuário de Deus no Novo Testamento é uma referência à igreja. Porque Deus não habita em um templo feito por mãos de homens, ele habita no seu povo, em almas, em nós. Deus habita no crente, pelo seu Espírito. É a sua igreja verdadeira que está sendo informada, representada aqui. E o altar de Deus é medido, e aqueles que oferecem culto ao Senhor, e oração, e sacrifício e louvor. Isso é uma representação da igreja, não é? A igreja onde Deus habita, o povo de Deus oferecendo sacrifícios de louvor sobre o altar, orações sobre o altar, na presença do Senhor, e eles que adoram. Mas essa proteção do Senhor, ela não se estende ao pátio, porque João não deve medir o pátio. Agora, entenda isso. Preste muita atenção. Não durma aqui. O pátio não foi medido, embora seja parte do templo. Aqueles que, embora estejam na igreja, ao longo da história, dentro da igreja física, dentro das paredes da igreja local, não são crentes verdadeiros, são representados aqui. Membros nominais da igreja, eles ainda estão no mundo, em seus corações. Aqui só é medido, protegido, você mede algo para saber, para possuir, para conhecer. Só é medido o santuário, o altar e os adoradores. O pátio em volta, que é parte do grande templo, não é medido. Aqueles que frequentam a igreja ao longo da história do cristianismo, que sentem-se à vontade no mundo, estão no pátio, nunca entram de fato para dentro da igreja, nunca se arrependem, nunca buscam a Deus de todo o coração para encontrá-lo enquanto há tempo, eles não são medidos aqui. Eles ficam ali, eles não estão protegidos contra o julgamento de Deus. Naquele dia muitos me dirão, que dia? O dia de julgamento. Senhor, Senhor, não estivemos nós em teus átrios? Não estivemos nós no pátio, não expulsamos demônio, fizemos maravilha? Pessoas não salvas, que estão sempre ali na igreja, passam pelos meandros da igreja, pegam seus certificados de batismo, fazem tudo para participar, mas nunca encararam o seu pecado. Imagina que a igreja é um talismã, elas entendem que aqueles que estão na igreja estão seguros em Cristo, mas elas veem isso como igreja física de uma certa maneira. Você percebe o simbolismo aqui, meus irmãos, tudo é coberto ao longo deste período. Pessoas que estão atentas ao modismo deste mundo, perfeitamente à vontade no mundo, ouvem o mundo, amam o mundo. Isso irá acontecer. E nós lemos que essa condição, ela perdura por 42 meses. Eu não posso me delongar aqui pelo tempo, mas você encontrará esses números de 42 meses, 1260, um tempo, dois tempos, três tempos. Tudo isso é uma referência a esse período da primeira à última vinda de Cristo, o milênio, primeira à última vinda de Cristo, a era do Evangelho, quando o Evangelho é pregado, primeira à segunda vinda de Cristo. Aqui, nesta visão, os crentes são medidos, não é? Protegidos, não é isso? Guardados, Deus conhece os seus eleitos. Lá no capítulo 7, naquela outra visão, os crentes eles recebem o quê? O selo de Deus. Eles são selados antes da tragédia vir sobre o mundo, antes do julgamento, antes da trombeta ser tocada, o selo ser aberto. Repetições do que está acontecendo ao longo da história a partir de símbolos diferentes, aumentando a intensidade. Então, aqui no capítulo 11, esses crentes são medidos, todos quanto adoram no altar. O selo, a numeração dos crentes, 144 mil, não é? Você percebe como essas visões são repetidas? Lá eles são numerados, 144 mil. Aqui eles são medidos. Anteriormente eles foram selados. Deus conhece. Eles são numerados, são medidos, são pesados. Não há como adicionar, não há como tirar. São os eleitos de Deus. E a partir do versículo, então, em diante, a visão segue mostrando
a experiência da igreja da primeira e segunda vinda de Cristo. O foco dessa parte, lembre, é a igreja no mundo em sua adoração, em seu testemunho nesse período. Veja o capítulo 11, versículo 3 a 14. Um novo elemento agora aqui. Não vou ler tudo porque o nosso tempo passa. As duas testemunhas, então. É a igreja ainda. Ela foi medida nos primeiros versículos, agora está a igreja em uma atitude diferente. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, primeira, a última vinda de Cristo, milênio, no versículo anterior, 42 meses, é o mesmo período. E profetizarão por 1260 dias, vestidos de sacos. Nós não temos tempo para mostrar a significação dos meses, dos dias, dos tempos. Há uma nuance diferente, mas se refere ao mesmo período. E essas duas testemunhas profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, do Deus da terra. E aqui nós lemos que se alguém lhes quiser fazer mal, então nós lemos julgamento, fogo sairá da sua boca, etc., poder para fechar o céu, versículo 6. Mas no versículo 7 nós lemos: e quando acabarem o seu testemunho, o período de testemunharem, esse período de 1260 dias, um pouquinho antes do retorno de Jesus, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor Jesus também foi crucificado. Mas Jesus não foi crucificado nem em Sodoma nem no Egito. Ele foi crucificado em Jerusalém. Bom, então Jerusalém é Sodoma. Jerusalém é Egito. Jerusalém se tornou tão imoral que se tornou uma representação em Apocalipse do mundo perseguidor da igreja. Essas testemunhas serão mortas no mundo, e não ali na Palestina, na cidade de Jerusalém. E os vencerá e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulturas. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentados que habitam sobre a terra. Bem, uma vez que nós compreendemos esse ponto anterior, não é difícil entender o que nós vamos ver aqui. Uma vez que nós lembramos que o templo é medido aqui, o átrio, os santuários, adoradores, é a igreja é perseguida, não é difícil entender agora essas duas testemunhas. Porque essas duas testemunhas, elas continuam a representar a igreja ao longo da história, mas veja, elas estão representando aqui em particular a igreja em sua militância, a igreja dando testemunho, através dos seus ministros, pastores, missionários, ao longo desse período. O fato de que são duas testemunhas está enfatizando aqui o ministério missionário da igreja ao longo desse período. Porque, claro, você se recorda a parábola das duas testemunhas? Você se recorda o Senhor enviando de 2 em 2 para o testemunho do Evangelho? Você se recorda que pela boca de 2 testemunhas ou 3, tudo será estabelecido? Aqui a igreja como testemunhando o Evangelho ao longo da história, como igreja organizada. 2 oliveiras, 2 castiçais. Possivelmente a igreja representada aqui, oliveiras, o óleo, e o castiçal, não é? Para o testemunho, a lâmpada, a luz. O óleo é a palavra. A igreja não é a coluna e o baluarte da verdade. Ela não proclama a verdade que é a Bíblia. Não é um luzeiro, um farol. Aqui está o azeite desse luzeiro, que é a palavra pelo Espírito. Então essas duas testemunhas é oliveira, é castiçal, é a igreja militante testemunhando com a palavra, projetando a palavra lá no meio da Amazônia, entre os Yanomamis, na China, na Coreia do Norte, em todo lugar, ajudada como estrutura missionária para seguir em frente. Muito bem. A igreja como organização funcionando através de seus ministros nesse período de 1260 dias, assim como os 42 meses, um tempo, 2 tempos. Lembre-se que 42 aqui multiplicado, não é? Bom, nós vamos chegar a 1260 dias, mas esse é um outro ponto. Representando o período de aflição em que o Evangelho ele é proclamado. Agora, as duas testemunhas, elas pregam o arrependimento.
Daí a razão delas se vestirem de saco. Observe que elas se vestem de saco, não é verdade? No versículo de número 3, profetizaram por 1260 anos, dias, vestidas de saco. Saco do Antigo Testamento, saco e cinza, arrependimento. Meus irmãos, a essência está aqui. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que proclama arrependimento. As primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo em Marcos 1,15, ao iniciar o seu ministério público, foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. E essa é a mensagem que a igreja carrega e porta ao longo da história. A igreja avançando, ela prega o arrependimento de pecados e a fé no Senhor Jesus Cristo, mas o foco é arrependimento, que arrependei-vos, somos embaixadores de Cristo, arrependei-vos, crede no Senhor. E aqui está. Então nós lemos que elas serão atacadas, a igreja será atacada, a igreja organizada, mas fogo sai da boca, possivelmente não é uma condenação resultante da rejeição do Evangelho. O mundo persegue a igreja, então vai trazer perseguição sobre si mesmo. No juízo final, ou a mão pesada de Deus contra as nações que impedem as agências missionárias de entrar, calamidades, terremotos, pestes, Deus vai descer a sua mão pesada sobre as nações que fecham as suas portas para que o Evangelho não entre. Essa é a representação aqui. E os demais símbolos, eles apontam para isso. O poder do Evangelho, não é? O poder de condenar o mundo que rejeita, porque o Evangelho tem uma missão dupla, é uma espada de dois gumes, chama os eleitos, adverte os impenitentes, leva à salvação e condena aqueles que rejeitam. Mas veja, nós lemos na sequência, nosso tempo deve estar correndo, que essa era do Evangelho organizada como igreja, ela chega ao final, no versículo 7. E nós lemos que quando acaba... Isso é bem próximo, não é? Bem próximo do final, bem próximo do retorno de Cristo. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os matará. Bem, a igreja, como poderosa organização missionária, terminará o seu testemunho aqui. Agora preste atenção nisso, para que não haja confusão. Não é que o Evangelho deixará de ser proclamado por crentes boca a boca, não. É que a igreja junta, organizada, como uma força para levar missionários pelo mundo, construir capelas, etc, etc, etc. Isso terá terminado antes da vinda de Cristo. A besta que sobe do abismo é a representação do mundo anticristão movido pelo inferno. E o mundo anticristão, pela sua legislação, etc, etc, ela pelejará contra a igreja para destruir. E essa besta matará, destruirá a igreja como uma instituição organizada nesse sentido. Ela não matará todos os crentes. O mundo não irá martirizar todos os crentes, porque haverão crentes na terra quando Cristo voltar. Embora um pequeno número. Sim, haverá um pequeníssimo número de crentes na terra quando o Senhor Jesus voltar. Nós sabemos que será pequeno, porque Mateus 18:8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus fará justiça aos seus eleitos. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, organizada, estruturada, para avançar. O povo de Deus estará ali, um crente ali, outro ali, um grupo ali, pequenos, adorando a Deus, evangelizando boca a boca, o seu vizinho, o seu próximo, mas com uma estrutura que pode se organizar, criar um CNPJ, construir uma instituição para fundar, traduzir Bíblias, mandar missionários. Isso terá acabado. Isso terá sido destruído pelo mundo e pelas suas organizações. E nós lemos sobre isso neste símbolo. Assim haverá crentes na terra quando Cristo voltar, mas muito pouco. Mas a igreja, como uma poderosa organização para a disseminação do Evangelho, será destruída. Lembre-se que não igrejas locais. Pense sobre a condição, por exemplo, isso não é coisa de outro mundo não, meus irmãos. Pense agora sobre a condição da igreja ou do Evangelho na Coreia do Norte. Há alguma instituição dentro da Coreia do Norte missionária? Há alguma gráfica imprimindo Bíblias na Coreia do Norte? Há instituições organizando crianças, sustentando missionários, seminário treinando homens. Pense na China, existe alguma coisa do tipo lá? Sim, subterrâneo, dentro de apartamentos fechados, trancados. Pense no Sudão, no Paquistão, no Afeganistão. Você vê como isso está se espalhando pelo mundo inteiro? Como estrutura, mesmo agora. Claro, há crentes na Coreia do Norte. Deus tem os seus 7.000 que não dobraram os joelhos ali ao pai do
líder coreano, que é um deus lá na Coreia do Norte, ou qualquer deus. Deus tem os seus eleitos na China, no Paquistão, no Sudão, mas como estrutura que avança, isso irá chegar ao final. O mundo irá conseguir acabar com isso. E nós pensamos sobre isso, está se espalhando. Vai chegar um momento que o mundo vai ser como a Coreia do Norte, nesse sentido, da igreja ser tão cerceada que os crentes estarão, de alguma maneira, talvez com uma certa liberdade ainda pequena, não é? Para se reunir os seus lares, nós não sabemos em detalhes como essas coisas serão. Nós já estamos vivendo nesse período, meus irmãos, não é que ele vai chegar daqui 300 anos. Acabei de mencionar vários países. Está se aproximando do Brasil e do mundo inteiro. Assim, pouco antes da segunda vinda de Cristo, nós vemos aqui sobre o cadáver da igreja. Nesse sentido que eu acabei de mencionar. É claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja ou o testemunho do povo de Deus. Os eleitos serão recolhidos às portas do inferno, aquelas grandes portas fechadas, com pessoas morrendo ali no inferno, assim por dizer. A igreja vai contra elas não vão permanecer fechadas, elas vão romper, abrir. A igreja segue ao longo da história, arrancando pessoas do inferno, assim por dizer, alcançando almas, trazendo pessoas para Cristo. O inferno não pode resistir, os eleitos de Deus serão reunidos. Mas como estrutura, como poderio, assim por dizer, como nós vemos hoje, não é? Ou há 50 anos atrás, como a igreja desfrutava de um grande poder no mundo. Eu me lembro na Inglaterra, lendo, quando eu morava lá, jornais do século XIX, as notícias nos principais jornais ali de Londres era o que acontecia na escola bíblica dominical daquela grande igreja. O grande pastor que veio visitar, a reunião de ação de graças, e o rei participou, o primeiro-ministro participou. Como a igreja desfrutava, não é? Na Holanda, em partes nos Estados Unidos, sobretudo, a igreja visível como um poderio influenciando, isso irá acabar e já está acabando. De maneira que, pouco antes da segunda vinda de Cristo, um pouquinho antes do retorno, bem antes do final, porque aqui nós estamos no final da visão, o cadáver da igreja, cujo testemunho público, oficial, institucional, foi silenciado pelo mundo, esse cadáver será tombado na praça da grande cidade, isto é, simbolicamente. Essa aqui é descrita como a praça de Jerusalém. E Jerusalém aqui nós vemos que ela é representação de Babilônia, não é? De Sodoma, aquela cidade imoral, anticristã, que também crucificou o Senhor. Jerusalém, por causa da sua imoralidade e perseguição dos santos, ela é representada aqui então como Babilônia, ou seja, a totalidade do mundo anticristão. É esse mundo anticristão, essa besta, não é? Organizada, que sobe do abismo, Satanás influenciando, essa força que consegue de alguma maneira cercear a igreja organizada, matá-la, assim por dizer, e é nesse mundo que está. Nós vemos em toda parte isso acontecendo, literalmente prédios de igrejas sendo derrubados, coisas que eram admiradas, não é? Históricas, 300, 500, 600 anos, mas esse é um detalhe apenas, estamos falando sobre prédios, mas uma representação do que está acontecendo. Assim, quando nós lemos que o cadáver da igreja, ela está jogada na praça da grande cidade, isso simplesmente significa que bem perto do final, a igreja, da maneira como eu acabei de descrever, ela estará morta no meio do mundo. Ela não mais existe como uma instituição de influência, de poder missionário, como antes. Os seus líderes foram mortos, sua voz foi silenciada. Veja Mateus capítulo 24, versículo de número 22. Observe como reverbera aqui. Lembre-se que Mateus 24 está em paralelo com partes de Apocalipse, sobre o final. Também, 24, 22. E se aqueles dias da tribulação, do versículo 21 anterior, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Deus não permitirá que o fogo da perseguição se estenda por décadas. Será abreviado, Cristo logo retornará. Quando essas coisas chegarem a essa intensidade, essa ebulição, Cristo logo voltará. Ele não permitirá que se seguirá tanto tempo, senão isso acabaria com todos os crentes na face da terra reais. O Senhor logo voltará. E é isso que nós lemos. E aqui está também simbolizado em Apocalipse capítulo 20, essa mesma ideia, esse mesmo sentimento. Versículo de 7 a 9, acabando-se os 1000 anos, lembre-se, primeira vinda, a última vinda, aqui já é uma outra visão, é a visão final, é o ciclo final, acabando-se os 1000 anos, será solto
Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da guerra, Gog e Magog, cujo número é areia do mar, para se ajuntar em batalha. Essa é a batalha, a tribulação, a guerra que nós lemos, que é lançada sobre os homens alguns minutos atrás. E subirão sobre a terra, a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, essa é a igreja, a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Isto é, logo que essas coisas intensificarem, Cristo vem. Essa é a ideia aqui, nessa última visão. Mas voltando aqui ao nosso ponto, nós lemos no versículo 10, nós estamos aqui no capítulo 9, capítulo de número 11. Nós lemos no versículo de número 10, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. Lembre-se que são as testemunhas, não é? Do versículo 3, darei poder às minhas duas testemunhas ao longo da história, vestida de saco, elas são mortas, essa igreja, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitaram sobre a terra. Meus irmãos, a gente já está começando a ver isso hoje, 2020. Você não começa a ver, de repente, a alegria das pessoas quando a igreja evangélica, assim, por dizer, se dá mal, é processada, alguma lei em favor da igreja é lançada de lado. Você não começa a ver essa alegria que se manifesta no sorriso da sociedade brasileira. A gente começa a ver isso. Agora, intensifique isso. Quando não houver mais prédios nem instituição no mundo inteiro, a igreja que atormentava o mundo, dizendo arrependa-se, você está vivendo em pecado. A igreja que era chuva no carnaval do mundo, não está mais aqui a chuva no carnaval. Esse povo que dizendo que fornicação é errado, homossexualismo é errado, aborto é errado. Esse povo que fica aí azucrinando a nossa consciência. Não há mais peso na nossa consciência, eles não existem mais. Alegria, vamos celebrar, vamos dar presente, vamos nos regozijar. Acabamos com a influência judaica cristã, como eles gostam de dizer. A era de Aquários, era de aquelas coisas dos anos 60, não é? Estava vindo para cá, acabamos com isso tudo. Chegamos a uma nova era, vencemos, etc, etc. Se regozijando, sim, talvez celebrando, talvez criando um dia no calendário para marcar isso aqui. Se alegrando, porque se tornaram Sodoma e Gomorra, o mundo inteiro. E não há mais um Ló falando com uma voz pequena àquela sociedade da sua iniquidade, celebrando, fazendo em praça pública o que querem. Isso irá acontecer, isso irá chegar. Agora, a alegria do mundo, nós lemos aqui, é muito prematura, versículo 11. E depois daqueles 3 dias das testemunhas mortas e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande. Isso é algo tremendo. A vida de Deus entra neles e ela se põe de pé. Momentos antes do final, não sei, alguns poucos anos, talvez, a igreja ela é restaurada à sua vida, à sua honra e ao seu poder, e ela terá ainda alguma influência. Será que isso está descrevendo algum reavivamento no final? Quando as coisas estiverem muito, muito, muito más mesmo, Deus, para vindicar o seu povo diante da alegria do mundo, Ele vai dar uma vida para mostrar a força, de repente, que assuste a humanidade. E eles começam a perceber que o juízo vem. Será que isso é um avivamento? Se for um avivamento, será extremamente breve, muito, muito breve esse avivamento, porque logo que a igreja ressuscita no versículo 11, no versículo 12, ela ouve uma voz. Observe, lerei do versículo 11. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que ouviram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, para a igreja, claro, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. Atente para isso aqui, muito importante. Aqui está o final do ciclo, o final do estágio. E é concluído com a vinda de Cristo, não é? E o julgamento que logo vai cair.
Nós lemos que no momento desse reavivamento, talvez breve, de poucos meses, não sei esse reavivamento, para que o mundo perceba que a igreja nunca foi destruída, nesse exato momento também Cristo vem. No momento pior, quando o mundo se tornou uma Sodoma e Gomorra, e nós temos aqueles sinais preliminares, se você se recorda, não é? Guerras, tumultos, apostasia, grande tribulação, tudo está acontecendo aqui no pano de fundo disso que a gente está lendo aqui, é que o texto não está tocando nisso. Naquele grande momento, Cristo retorna e nós subimos com ele nas nuvens. Não diz Atos que Cristo voltará nas nuvens, nós encontraremos com ele nas nuvens? O foco aqui é a igreja. Ainda embora quando Cristo vier vai ser uma ressurreição para todos, uns para a perdição, outros para a salvação, como nós lemos em 2 Tessalonicenses. Mas aqui naquele momento final, Cristo retorna e ele vem, ele chama o seu povo para subir. Ele arrebata aqueles que estão aqui ainda, tendo ele próprio voltado nas nuvens com toda a igreja que estava no céu, e nós nos encontramos com Cristo nos ares. E terror cai sobre o coração dos homens. Agora, meus irmãos, preste bastante atenção aqui, porque nós lemos aqui que a igreja sobe ao céu, observe, no versículo 12, e os seus inimigos veem. Bom, se os inimigos estão vendo a igreja subir, então não é um arrebatamento secreto, não é? Invisível. Apenas um pontinho para deixar para os nossos amigos dispensacionalistas. O mundo vai ficar paralisado de medo. Por quê? Porque é o final, é o retorno do Salvador. E estas coisas do versículo aqui se referem aos eventos que ocorrem imediatamente ao final. Versículo 13, a obra de destruição começa. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Lembre-se, isso não está narrando aqui cronologicamente o que irá acontecer, senão haveria uma contradição, né? Cristo volta, sobe, ainda tem gente aqui na terra, terremoto. Não, ele está misturando as coisas. É claro, nesse contexto do final, terremotos, inundações, sinais no céu, grande apostasia, grande tribulação, a intensificação dessas pragas de guerras, de erupções vulcânicas. As pessoas estão vendo que algo está acontecendo. A igreja sabe o que está acontecendo. E com o reavivamento da igreja, de repente, eles entenderão a verdade da palavra de Deus. O final está chegando. Essas coisas que estão acontecendo. Agora, tudo está pronto, então, para o juízo final. Tudo está pronto, observe, para a 7ª trombeta, que será tocada logo na sequência, porque é o juízo final que chegou. Mas esta 7ª trombeta, o juízo final, se refere a algo que irá acontecer no céu, não aqui na terra. A despeito de todas as trombetas de advertência de 1 a 6, o mundo permaneceu impenitente. Além disso, o mundo rejeitou as 2 testemunhas, que é a igreja, pregando o evangelho, e matou esta igreja, assim por dizer. Portanto, agora é o momento do ajuste final, é o momento da 7ª trombeta. Cristo voltou. Toda a humanidade será reunida diante de Deus, diante de Cristo, diante do seu trono branco, como nós leremos nos capítulos finais de Apocalipse. Capítulo 11, versículo 15 e 19, nós corremos agora para fechar. Capítulo 11, versículo 15 e 19. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor. O 7º anjo tocou a sua trombeta. Vozes no céu. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Bem, acabou, não é? Chegamos ao final, Cristo retornou. Cristo tomou de volta o poderio para a sua mão, a autoridade que ele havia emprestado provisoriamente aos homens. É hora de prestar contas. E os 24 anciãos que representam a igreja estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Reinaste, não é? Isso está acontecendo. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas
teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Isso tudo aqui, meus irmãos, está acontecendo no céu. O fim chegou, Cristo voltou. Nós subimos com ele, e a humanidade para ser julgada. O mundo está sendo destruído como o mundo físico, como Pedro descreve, os elementos se dissolvendo em fogo. Toda a humanidade diante de Deus para o julgamento. E o que nós temos aqui? Bem, observe que o juízo aqui, porque não é o último ciclo, não é o último estágio, não é? De Apocalipse, o julgamento, o juízo, ele não é descrito em detalhes, ele é apenas introduzido. Nos capítulos seguintes, nos próximos ciclos, conforme a intensidade aumenta, nós vamos ver o juízo sendo descrito. E chamou uns para a sua direita, outros para a esquerda, todo o joelho se dobrando, começa a ser descrito, percebe? No final da próxima visão. Nos capítulos adiante, conforme os próximos ciclos, não é? Aumentam em detalhes, da primeira vinda à última vinda, recapitulando tudo, mas intensificando. Nós vemos então o trono branco, bode separado de ovelha, etc. O que nós temos aqui então é o céu, o julgamento, a glória sendo apresentada. Nós temos anjos cantando, não é? Anjos cantando louvores ao Senhor. Lá nos capítulos para frente nós temos o novo cântico do povo de Deus. É tudo acontecendo aqui. Nós temos aqui a totalidade dos redimidos, que são representados pelos 24 anciãos, a igreja do Antigo Testamento, 12 tribos, a igreja do Novo Testamento, 12 apóstolos. Toda ela está ali, salvos do Antigo e do Novo Testamento, reunidos ali. E observe que nesse hino que eles cantam, o Senhor já não é mais chamado de aquele que é, que era e que há de vir, porque já aconteceu. Ele já está ali, ele é adorado como ele é, como pessoa. Lembre-se que é uma visão, meus irmãos. João não está vendo o próprio céu, mas uma figura simbolizando o que está acontecendo no final. Você observa que a arca da aliança é vista, não é? É o final. O pacto da graça, que é representado pela arca, é plenamente visto. Quando nós estivermos no céu, no final, nós compreenderemos por inteiro este pacto da graça, que foi assinado, assim por dizer, entre Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade passada, desdobrada pelo Senhor Jesus Cristo nessa aliança da graça, aqui neste mundo, chamando os seus eleitos, e é concluída na eternidade com a glorificação do povo de Deus. É por isso que a arca da aliança é vista aqui agora no céu. A arca significa comunhão plena do povo de Deus com Deus, não é? Lembre-se, onde estava a arca no templo? Não era no Santo dos Santos? Ninguém podia entrar ali. Mas agora todos os redimidos estão aí junto da arca, que simboliza a presença de Deus. Nós estamos no céu agora. A igreja está no Santo dos Santos, dentro do Santo dos Santos, na presença do Senhor. A arca também, obviamente, significa o trono de Deus. A Bíblia diz que o Senhor habitaria com o seu povo, Apocalipse 21 e 22. O seu trono estaria com o seu povo, não é? No novo céu, na nova terra. E nós lemos que isso também significa julgamento sobre os ímpios. É por isso que o capítulo é concluído com essas palavras: e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva sobre os ímpios, sobre os impenitentes. Então nós concluímos aqui, meus irmãos, as 7 trombetas de Apocalipse. Não é maravilhoso? Há muitos e muitos detalhes que nós não podemos percorrer aqui pelo tempo, mas não é tremendo saber que essas coisas estão acontecendo agora, que o Senhor Jesus Cristo superintende a história, eles deveriam vir, elas virão, que nós somos selados, medidos, numerados e protegidos, que Ele nos guarda através das tribulações, que nós devemos prová-las, elas nos purificarão. Nós lemos sobre a paciência dos eleitos de Deus no capítulo 13 e 14, a fé dos eleitos. Essa é a paciência dos eleitos, isto é, que é exercida no meio das tribulações. A fé que é demonstrada permanecendo firme no meio delas, da apostasia, do abandono. Isso acontece ao longo da história da igreja. E nós estamos vivendo neste momento. Assim nós vimos aqueles 4 cavaleiros, tudo isso aqui está acontecendo no contexto dos selos, lembre? Cristo abrindo os selos, Ele rege
toda a história. E esse é o período da sua primeira vinda à última vinda. Bem, coisas tremendas, coisas maravilhosas. Eu espero que isso tenha falado a tua consciência, teu coração, tuas afeições. Nós estamos vivendo dentro disso. Nós não podemos viver como mundanos, só por aqui. O nosso choro, meus irmãos, a nossa tristeza deve ser comedida. Cristo reina. Ele controla todas as coisas. A nossa alegria deve ser no Senhor e não com futebol. Nossas emoções devem ser entregues a essas coisas verdadeiras, almas sendo salvas. A nossa beleza é um caráter transformado. A nossa missão é alcançar almas e proteger a igreja local de Cristo. A nossa bandeira é o Evangelho, a nossa missão é evangelística e não social. Enquanto nós estamos no mundo como igreja, como indivíduos, somos sal da terra, luz do mundo, fazendo o nosso melhor para manter esse mundo, não permitindo que ele apodreça. E a nossa comunhão, meus irmãos, marque isso, é com o Senhor e uns com os outros. Por isso, não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns. Antes, exortando uns aos outros muito mais, porque o tempo se aproxima do final, ou de partirmos. Nós devemos permanecer firmes, como uma agência, pregando o Evangelho, enquanto há espaço, levando o Evangelho. O mundo está no maligno, está morrendo. Esse mundo não é nossa casa, nosso trabalho é manutenção do corpo, só manutenção, e não a nossa vida. Se algum crente diz, estou muito cansado, a semana foi cansativa, foi corrida, não posso evangelizar, não posso estar no culto. Sim, você se cansou, mas foi com o Evangelho? Não, foi com o teu corpo, com o teu estômago, provendo para o corpo. Se nós nos cansamos com o Evangelho, então nós podemos dizer, poxa, estou muito cansado realmente, maravilhoso, não estou colocando de lado o nosso trabalho físico, mas eu quero dizer que muitos crentes às vezes dizem, estudei demais, vestibular, o concurso, meu trabalho, eu não vou orar, não vou para a igreja, não vou evangelizar. Semana após semana, nós invertemos, não é? Esse mundo se tornou nosso ídolo, esse mundo se tornou nossa razão de existir, a igreja se tornou um acessório. É o contrário, o mundo é um acessório. Trabalho e manutenção. Nossa vida com o Senhor e com o povo de Deus, nunca deixando um crente escapulir, observando aqueles que estão no átrio e não dentro do santuário, já nasceram de novo de fato. Se um crente precisa ser exortado 1000 vezes para estar com o povo de Deus, para orar, para se santificar, será que já nasceu de novo? Se um crente só tem reclamação que as coisas não foram feitas da maneira dele, será que já nasceu de novo? Se um crente não ama os louvores de Deus, a santidade, a adoração, a reverência, será que já nasceu de novo? Uma pessoa não tem gosto, não gosta daquilo que todo o povo de Deus sempre amou ao longo dos séculos, santificação, belos hinos, evangelismo, comunhão com o povo de Deus. Será que está no pátio, no átrio? A apostasia mostrará isso. Alguns logo se tornarão inimigos da igreja, falando mal, atacando, perseguindo. Outros desaparecerão. E há aqueles que estão ali apenas como presença física, nada fazem por Cristo, por almas. Meus irmãos, essa é uma exortação, esse é o teor dessas palavras para nós, não apenas conhecer os tempos e viver a nossa vida neste mundo, mas colocar os nossos pés no trilho, amar a Cristo, amar os irmãos, amar a palavra e proclamar a palavra. Em quanto tempo, quantos anos nós temos de vida? Não pense lá no retorno de Cristo em 40 anos. Pense na tua própria vida também, mais 20 anos. O tempo que nós temos é o dia chamado hoje, para amar o Senhor, amar os irmãos, santificar a igreja, derramar o nosso sangue pela igreja local, que é o corpo de Cristo, a pupila dos olhos do Senhor. Você percebeu que tudo aqui está em torno da igreja? Esse corpo unido, local. Vamos amar a igreja, santificá-la, fazê-la avançar, chamar mais pessoas para Cristo e guardar uns aos outros, até que o Senhor retorne, seguindo em frente, louvando e glorificando o nosso Salvador, carregando o vitupério de Cristo, carregando a cruz de Cristo, conhecendo a Cristo, tendo comunhão com o Senhor. Que essas palavras de Apocalipse mexam em cada um dos irmãos, como tem mexido comigo desde que eu comecei a aprender essas verdades, para quando a gente acordar amanhã e o mundo parecer tão sólido, não é? As coisas materiais, comprar isso para minha casa
E esse plano para o futuro, e o trabalho, e o chefe, aquilo, as coisas, nós lembremos que a verdadeira vida é o que está acima disso. É espiritual, Satanás está trabalhando, o mundo está avançando, as pessoas estão morrendo, os ímpios estão se tornando mais ímpios, mas a igreja segue vitoriosa, selada, pesada, medida, guardada, mesmo através do fogo da provação. Eles não podem tocar as nossas almas. E o Senhor também nos livra e nos preserva para termos um testemunho, para podermos ainda testemunhar. Queridos, tomem essa exortação e guardem no coração as palavras do Senhor Jesus Cristo que nós lemos aqui, não as de João. Palavras do nosso Salvador para nós, para a igreja, até o final.